Meu pai, ele é bombeiro. Então, eu já tive aí um primeiro contato óbvio, né, com um cara que era concursado. Desde quando eu criei consciência de vida, meu pai já era bombeiro. Então, cresci nesse ambiente, né, e só que demorei muito tempo para ter consciência do que era de fato um concurso público, só praticamente quase adulto que eu fui entender que você ingressava na carreira, por exemplo, militar, né, através de concurso. E na real, na adolescência, eu sempre tive muita vontade de empreender, assim, tinha uma mentalidade, não, concurso, nada a ver, porque o negócio vai me limitar e tal. Só que eu acho que eu cresci numa época, talvez, que pegou uma herança de uma carreira pública que não é mais a carreira pública que existe hoje, né? A carreira pública, ela se desenvolveu muito, ela traz muitas oportunidades e, de fato, virou uma carreira, né? Você se desenvolve lá dentro, você cresce, você passa por várias etapas, você se transforma lá dentro, né? Não é uma coisa estática. E aí, adolescente para adulto, eu não tinha muito interesse nisso. Comecei a fazer uma faculdade de economia na Universidade Federal de Uberlândia. Desisti porque eu achei que o curso era teórico demais e eu tinha a sensação... Não, esse curso é muito focado em concurso público. Olha a ironia da vida, cara. Eu falei, não, a galera tá fazendo esse curso, tá interessada em concurso público e carreira política. Isso não tem nada a ver comigo. Eu quero empreender e tal, não sei o quê. Ah, você fez economia pra empreender no mercado mesmo. Cara, eu tinha muita paixão por mercado financeiro. E aí, 1 ano e meio de faculdade... acabei desanimando, desisti e tal. Fui fazer engenharia civil, fiz 1 ano e meio, porque tinha um pouco de afinidade com desenho, um pouco de afinidade com matemática também, gostava ali e tal. E aí não me dei muito bem, falei, cara, não é isso, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Eu tinha amigos que faziam engenharia e eles eram apaixonados por engenharia. E aí eu comecei a olhar e falei, pô, o cara é apaixonado pelo negócio e eu tô aqui meio que fazendo forçado, então eu vou ter que procurar outra coisa. Aí voltei pro pré-vestibular, fui estudar. E aí conheci o mundo do direito, meio que... Eu fiz faculdade de direito, mas eu conheci meio que por tabela quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E lá conheci um cara, tive a oportunidade de conviver um pouco no trabalho com ele, e ele era agente imobiliário e lidava com muitos advogados. E aí eu vi o trabalho dos advogados, falei, pô, esse negócio é interessante. Tipo assim, lidava com contrato, e eu achava legal isso, lidar com contrato e tal. Falei, caralho, do direito parece que é um negócio legal. Aí eu voltei pro Brasil, falei, cara, eu vou estudar e vou fazer faculdade de Direito, que eu acho que isso me parece um trabalho bem interessante, assim, que eu vou curtir exercer. Fui pra faculdade falando todos os dias pra mim mesmo, vou ser advogado, trabalhar em escritório grande, que concurso público não tem nada a ver, e não sei o que, papapá. E aí fui pra faculdade, passei em Direito na Federal Fluminense, lá em Niterói, que é onde eu moro até hoje. E fiz o curso, durante todo o curso eu trabalhei em escritório, praticamente só no finalzinho da faculdade que eu fui pra Procuradoria Federal da ANP, Agência Nacional do Petróleo. E depois de ter passado todo esse tempo trabalhando em escritório, tive a oportunidade de trabalhar em escritório grande, eu vi uma vida lá dentro dos advogados que, apesar deles ganharem muito dinheiro, eu vi a vida que eles viviam e eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Assim, no final, no topo da minha carreira, quando eu for profissionalmente muito bem sucedido, eu não quero viver a vida que eles vivem. Mesmo ganhando o dinheiro que eles ganham, que era muito. Eu não quero ver essa vida. E aí eu comecei a cogitar o concurso público. E aí eu pensei, cara, se eu vou começar a estudar, eu preciso trocar o estágio que eu tô fazendo, eu preciso trabalhar em outro lugar pra eu ter tempo, porque o escritório sugava muito. Fiz algumas outras coisas no caminho e acabei indo pro estágio na ANP. E lá lidei com pessoas concursadas, né, e as carreiras públicas, etc. E aí começou a crescer a ideia na minha cabeça. Eu falei, pô, eu acho que isso aqui faz sentido. Eu não vou ganhar igual eu ganho um sócio de um escritório de advocacia, mas eu vou ganhar bem e eu vou ter qualidade de vida. Vou poder viver. E eu sou um cara que, por ter tido uma relação muito boa com a minha família, eu cresci... Conforme a vida adulta foi chegando, né, e a gente começa a mudar nossas prioridades, eu comecei a pensar muito, cara, eu quero viver minha vida com a minha família, né? Eu não quero, ser milionário no Rio de Janeiro e não poder visitar minha mãe, que está no interior de São Paulo. E não ter tempo, eu gostaria muito de poder levar meu filho na escola, porque meus pais me levavam na escola, e é uma boa memória da minha infância. Então, eu não estou disposto a abrir mão de tudo na minha vida, de todo o tempo que eu tenho, de todo... minha energia para ser gigante na advocacia e aí não viver. Então eu falei, cara, eu acho que hoje a carreira pública ela preenche as minhas expectativas em relação às coisas que eu quero na minha vida. E foi só no 9º período da faculdade, depois de 5 anos, que eu decidi começar a estudar. E foi também um processo entre
a minha primeira decisão do que eu ia estudar e da onde eu acabei chegando, assim, também teve toda uma trilha, porque inicialmente eu pensava em estudar para o concurso da Polícia Federal, eu gostava bastante do trabalho que é exercido, só que não tinha perspectiva de concurso da Polícia Federal, então, inclusive até hoje, né, não cresceu, não esquentou assim o concurso. E aí eu falei, eu vou me formar. Hoje eu trabalho aqui no escritório, só que aí eu vou formar e vou ficar desempregado porque eu estou estudando. Então eu falei, na real, vou ter que adaptar o meu estudo para um concurso que tenha mais chance de sair agora. No meio do caminho apareceu o concurso da PCGO, Polícia Civil de Goiás. Aí eu falei, vai ser esse, Polícia Federal, Polícia Civil, né? Parecido e tal. Comecei a estudar pra caramba PCGO, tava começando a ir muito bem, me desenvolvi nos simulados. Só que quando eu comecei muito mal. Mas aí comecei bem, bem que passou o ano inteiro, assim, meu primeiro ano de estudo. Comecei a ficar bem. No meio do caminho saiu o MPSP, que era no mesmo dia. E eu falei, Ministério Público. Falei, cara... Oficial de promotoria. Oficial de promotoria. Eu falei, é no mesmo dia, só que aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Né? O salário era mais ou menos parecido, o salário inicial. Eu falei, um negócio que faz sentido e tal. Acabei trocando. Conversei com meus pais. Falei, vou fazer a prova de oficial de promotoria, MPSP. E eles me apoiaram, acharam até melhor. E aí eu comecei a estudar para MPSP. Do meio do edital pra frente saiu a prova do TJSP. Aí eu li os dois editais muito parecidos. Falei, vou fazer um, vou fazer o outro depois. E foi isso. Aí estudei muito, assim, o máximo que eu consegui pro MPSP, fiz a prova, fui aprovado. E aí já mudei pouca coisa, comecei a estudar pro TJSP, fui aprovado. Aí veio o Grande São Paulo, meio que já tava muito no embalo também. Fiz e fui aprovado de novo. Aí foi isso. Bacana, cara. Caramba, então em você tese... Pegou uma maratona aí. Você maratonou aí MP e TJ, e você em tese não tem reprovação, então, ainda? Tenho aqui, pulei na história. Eu fiz 3 provas. TRT de Minas, a LMG de Minas. Uhum. A Assembleia Legislativa? Que teve agora? De MG, fiz. Eu fiz esse aí também. E eu fiz o MPMG. A LMG, TRT-MG... E o MPMG, fiz os 3, que foi quase um seguido do outro, assim, a distância de uma prova para outra foi minúscula. Só que foram provas que eu fiz meio que estudando na gambiarra. Porque eu tava, estudando pra PCGO, aí aparecia a prova, eu falava, vou fazer. Aqui. Aí deixa eu ver aqui legislação específica, eu vou fazer. Aí saiu a prova do MPSP, saiu a LMG, vamos fazer. Aí estudava a legislação específica, que eles têm a legislação interna, né? E aí eu estudava também. E aí foi assim, meio que adaptando, encaixando uma matéria aqui. A semana que antecedia a prova, eu imprimia tudo que dava, grifava um monte de coisa, lia 300 vezes. E, eu fui aprovado na LMG fora das vagas. Tá lá, aprovado. Foi pra que você fez lá? Técnico legislativo. Na LMG. Aí eu acho que eram 70 vagas, eu fiquei em 900 e pouco. Corrigiram a minha discursiva, eu fiquei 900 e pouco. Aprovado. Eu não considero como aprovado. Habilitado. Eu fiquei 900 e pouco. Pra mim não é aprovação. A aprovação mesmo foi MPSP e as 2 do TJSP.